Fala galera, vamos fazer então o pré-jogo de Corinthians em Cruzeiro. Vamos falar sobre a escalação, vamos tratar sobre esse jogo decisivo, o jogo de volta dessa semifinal da Copa do Brasil 2025. O Corinthians ele vai praticamente com a mesma escalação do jogo passado. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu na zaga, o no gol, né, lógico. No meio campo nós teremos José Martínez ou Ranielli, André Carrilho, Maicon e Bidon. Aí no ataque nós vamos ter o Yuri Alberto ou Vitinho e Memphis Depay. Eu falei algo parecido com o que foi lá em Minas. O Corinthians não vai fazer muitas mudanças, até porque deu certo, né? Deu certo o jogo, né? Deu certo o esquema do Dorival, por mais que até eu, né? Eu acho que todo mundo, né? Até eu fiquei um pouco apreensivo com aquela escalação da quarta-feira e deu certo. Deu certo, o Corinthians ganhou e ganhou com autoridade em Minas. Então, assim, fica difícil criticar o Dorival, né, galera? Por mais que ao nosso olhar parece que vai dar errado, e assim, ao meu olhar não vai dar errado. Porque deu certo lá em Minas, a chance de dar certo aqui em Itaquera é grande. Mas eu ainda quero pontuar algumas coisas. Por quê? O André Ramalho foi mal. O André Ramalho foi mal. Principalmente no início do jogo. Então, assim, eu colocaria o João Pedro. João Pedro, a gente não sabe se ele vai bem, né? Mas, como o Ramalho foi mal, eu colocaria o João Pedro. Isso é um ponto que eu coloco aqui. E também no lugar do Bidu, eu colocaria o Angileri. Por quê? Porque eu acho que o Bidu ele é um jogador muito limitado. Então, assim, eu acho que o Angileri seria melhor no jogo de hoje. Dos meio-campistas, eu prefiro o Ranielli. Mas como ele lesionou, né, enfim, talvez tenha que realmente ser o Martins. André Carrilho e Maicon. André Carrilho fez uma partida impecável lá em Minas. Infelizmente, ele não consegue ficar muito dentro de campo, não consegue ficar muito tempo. Então, assim, mas o pouco que ele jogou, né, o primeiro tempo e um pouco do segundo, esse tempo que ele jogou foi crucial. Ele contribuiu demais para o time do Corinthians, inclusive construindo a jogada do gol. Então, assim, André Carrilho, para mim, é uma peça fundamental para esse jogo. Quanto ao Maicon, vocês sabem que eu não confio no Maicon, né, galera? Não confio. Não achei que ele fez uma boa partida contra o Cruzeiro. Eu acho que ele foi um dos piores em campo. Dos piores em campo. Não gostei da partida do Maicon. Então eu não confio no Maicon. Eu não sei porquê. E assim, quando era Ramon Dias, por exemplo, o Maicon não jogava. O Maicon só tá jogando porque o Dorival tá escalando ele. Então assim, eu não colocaria o Maicon. Enfim. Quanto ao fato do Breno Bidon estar em campo e não o Garro, porque o Garro está disponível, é um ponto que eu gostaria de falar, porque o Breno Bidon foi bem, contra o Cruzeiro, é verdade, só que eu acho que não dá para deixar um jogador como o Rodrigo Garro fora desse jogo. Eu acho que ele tem muito mais fundamento, muito mais qualidade. Eu sei que ele não está jogando bem, não vem jogando bem, mas eu acho que o Rodrigo Garro tem muito mais qualidade que o Breno Bidon, e eu acho que é chover molhado falar isso, né? Enfim. Quanto aos atacantes, Yuri Alberto e Memphis, né, eu acho que é melhor, tipo assim, uma dupla que já se entende, mas que o Vitinho também tá jogando muito bem, é verdade. Então, eu ainda, é complicado eu acho, né? Então, entre Yuri Alberto e Vitinho, não sei, também o Yuri Alberto não vem jogando bem, galera, não vem jogando bem. Contra o Cruzeiro, eu acho que ele fez uma partida mediana, tá? Mediana. Então, assim,
E o Vitinho, é o que eu falei, quando o Vitinho entra em campo, o Corinthians já não estava mais atacando, né? Então assim, nem deu pra dizer, ó, o Vitinho jogou bem ou não. Ainda teve aquela caneta no Fabrício Bruno, né, galera? Então assim, entre o Vitinho e o Alberto, tá, eu vou escolher o Vitinho. Mas provavelmente o Dorival vai escalar o Alberto, né? Enfim. Então, assim, eu ainda acho que o Vitinho tá numa fase melhor e, assim, a melhor fase do que assim. Quem é melhor, Yuri Alberto ou Vitinho? Eu acho que é o Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto não vem jogando bem. Isso é uma coisa que a gente também tem que considerar. E, assim, eu não vou criticar o Dorival. Por mais que eu estou dando ideias aqui, eu não vou criticar o Dorival pelas escolhas que está sendo feita aqui. Porque, sinceramente, ele pegou todo mundo de surpresa, hein, galera? Ninguém ia imaginar que aquela escalação ia dar certo. E deu muito certo. Então, assim, Dorival é difícil de entender, né? Foi péssimo o time no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil o time tá impecável. Nós não tomamos gol, galera. Ganhamos 7 jogos e não tomamos gol. Então, assim, o que o Corinthians está fazendo nessa Copa do Brasil é um negócio impecável. Então, assim, eu não vou criticar o Dorival. Então, assim, que dê tudo certo hoje. Que o Corinthians saia com essa classificação. Que hoje, depois, vai acabar às 8 horas, né? Espero que acabe às 8 horas, que não tenha pênaltis, que o Corinthians não perca do Cruzeiro, que o Corinthians só precisa de um empate para passar pelo Cruzeiro. Não ganhamos nada, não é porque a gente ganhou lá em Minas que a gente já está classificado. Se entrar com esse pensamento, a gente vai ser eliminado. Esse é o som do liquidificador. Me desculpem, enfim. Se a gente entrar com esse pensamento contra o Cruzeiro, a gente vai ser eliminado. Mas a gente precisa também entender que a gente só precisa de um empate para passar pelo Cruzeiro, que é um time forte. Então, assim, muito mérito ter vencido em Minas, mas foi só o primeiro jogo. Precisamos entrar com pés no chão para conseguir essa classificação. Que, se tudo der certo, hoje à noite eu vou estar aqui comemorando junto com vocês essa vaga na final. E é isso. Falou.